Olá, pessoal! Mais uma temporada do Pod Pretas Paraíba está começando. Hoje nós vamos responder a uma pergunta que não quer calar. Com relação à Lei 10.639 de 2003, a Paraíba fez sua lição? Eu sou Thais Vital, ativista da Biomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba. Será que o nosso Estado está cumprindo com o dever de casa? Será? Eu sou Peri Camila, ativista da Biomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba. E é isso, gente. Nossa conversa é sobre o dossiê que a Biomi, a Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, publicou no último mês de julho, cujo título é 20 anos da Lei 10.639. A Paraíba fez a sua lição? E para responder essa pergunta e conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante para a educação da nossa sociedade, a gente convidou a pesquisadora Bruna Santiago. Bruna, seja muito bem-vinda ao Pod Pretas Paraíba, mas antes da gente ir direto ao ponto, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao convite. Para mim foi muito importante participar dessa pesquisa, me aprofundar sobre o que vinha acontecendo na Paraíba no campo da educação, né? Eu sou historiadora, fiz minha graduação na Universidade Federal de Campina Grande, meu mestrado também na Universidade Federal de Sergipe, em História, e atualmente sou doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu pesquiso as relações de raça e gênero no Brasil e Estados Unidos, e também branquitude. Então, eu fico transitando pelos temas, assim, das questões raciais e pensamento de mulheres negras, né? Assim, o motor da minha pesquisa sempre é o pensamento de mulheres negras, até na elaboração de um novo mundo, de uma possibilidade democrática. Perfeito, Bruna, seja muito bem-vinda. O dossiê, ele traz uma pesquisa inédita que revela as ausências e resistências no processo de não implementação da Lei 10.639 de 2003 no Estado. Conta para a gente como é que se deu esse percurso metodológico da pesquisa. Então, a pesquisa, ela precisou de várias ferramentas para ser desenvolvida, porque a gente tinha uma documentação disponível ainda muito escassa. Se a gente for ver as ações que são feitas pelas secretarias do governo estadual, o que a gente tem de informação nos sites disponíveis ainda são muito escassas, e um balanço sobre os últimos 10 anos, ele ainda não tinha sido feito. Então, a gente se deparou com uma ausência muito forte de documentação. E a gente começou a trabalhar com entrevistas. Então, porque a experiência do professor era fundamental para a nossa pesquisa, a gente entrevistou 117 educadores através do Google Forms, elaboramos questionários e aplicamos de maneira remota. E nossa intenção era perguntas abertas e fechadas, porque a gente queria dados quantitativos, mas também queria fazer uma análise qualitativa desses dados. A gente precisava compreender quem são esses professores que estão interessados também em responder essa pesquisa, onde é que eles atuam, estão na rede municipal, na rede estadual, na rede privada, quais ferramentas são disponíveis para eles, que o Estado da Paraíba, enquanto não são as escolas do Estado, mas a rede de educação da Paraíba, está conseguindo ter acesso. E uma coisa que chamou muita atenção é que a maioria dos professores são da rede estadual e da rede municipal. Dos 117, a gente teve 106 educadores que se dividiam, né, na rede estadual e rede municipal. E para a gente pensar assim, como está a sala de aula atualmente, a gente dividiu o formulário em 3 sessões. Então, a gente solicitou informações pessoais, porque a gente também queria cruzar raça, classe, gênero, qual o perfil socioeconômico desses educadores. Então, a gente conseguiu fazer uma análise interseccional com esses dados para ver qual o perfil do educador que está trabalhando com a Lei 10.639, né? A gente separou também uma parte para as questões abertas, que aí a gente gostaria de saber se eles tiveram formação continuada, e se eles precisaram investir dos seus próprios recursos, se eles pagaram para conhecer mais sobre a área da ERER, né, que é da Educação para as Relações Étnico-Raciais, e a gente tentou fazer um panorama em que esses professores pudessem também nos fornecer dados, assim, da gente pensar quantos tiveram formação, quantos precisaram pagar, mas que também eles falassem a experiência dele, porque a gente percebe que o que move a Lei 10.639 é o afeto à causa. De fato,
como esses professores acreditam numa educação antirracista, inclusive com poucos recursos. Eles tiram do próprio bolso, eles se formam fora de organizações públicas, eles pagam por formações. Isso é uma coisa que a gente viu muito presente e percebeu na fala deles. Então, assim, a gente juntou documentações, né, que a gente tinha disponível do próprio governo, né? A gente acessou tudo da lei, a gente explica também, porque muita gente não conhece a lei aprofundadamente, né? Então, a gente traz as diretrizes, a gente traz os documentos do Conselho Municipal de Educação, o Plano Estadual também de Educação, que está em vigor até hoje, né? Que é de 2015 a 2025. A gente vasculhou o banco da Secretaria do Estado da Educação e da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que é onde se concentram as principais questões, né, sobre a questão racial. Então, a gente tentou fazer, uma análise documental, né, então a gente trouxe o regimento do Fórum Estadual pela Diversidade Étnico-Racial, plano estratégico da formação dos profissionais da rede pública. Então, a gente usou uma análise documental, fizemos revisão bibliográfica de toda a produção que havia sido feita nas universidades da Paraíba sobre a temática, e quando a gente tomou posse disso tudo, a gente disse, não, agora a gente pode compreender o que os professores estão relatando, né? Então, a gente juntou esse trabalho de pesquisa, de documentação do Estado, de documentação nas universidades, produção acadêmica, e foi pensar o chão da sala de aula a partir dos professores. Interessante. Inclusive, para quem está nos assistindo, nos ouvindo através do podcast também pelas plataformas, e quiser ter acesso a esse dossiê, podem ficar à vontade, clica bastante, ele está disponível tanto no nosso site, abaelmipb.com, como também na bio do nosso Instagram, abaelmipb. Bruna, os dados que vocês trazem dentro desse dossiê são até impactantes, né? A gente são surpreendentes, mas também são impactantes, dados como, por exemplo, da falta de conhecimento que traz alguns educadores sobre a lei que está aí há mais de 20 anos, né? Às vezes também a falta de interesse também dos gestores públicos com relação à aplicação dessa lei em sala de aula. Mas eu gostaria que você trouxesse para nós esses resultados e o que você pode concluir de todos os dados que foram ali colocados dentro desse dossiê. Uma coisa que a gente teve muito cuidado na pesquisa foi não personalizar o ensino ao professor, porque a gente não queria fazer uma entrevista em que esses professores falassem da não aplicação, do não conhecimento, e tudo se resumisse à sala de aula. É o professor que não conhece, o professor que não procurou. Ao contrário, o que a gente vai ter de resultado é que os professores que conseguem trabalhar de uma maneira mais ampla a lei, eles precisaram trabalhar em contraturno, porque na própria escola não se tem nenhum tipo de formação. Então, esses professores, eles pagam por formação, eles vão no tempo fora da carga horária de trabalho e sem nenhum tipo de remuneração. E o que é que a gente vê? As formações ofertadas pelo Estado ainda são incipientes. A gente vê muito, assim, algumas formações de palestras, um fórum, ainda são medidas que, ao meu ver, ainda são bastante superficiais, e os dados mostraram isso. 62,4% dos professores disseram que a lei nunca foi discutida na escola, 70% falou que não houve nenhuma formação fora da escola sobre ensino de história e cultura afro-brasileira. Isso mostra que, quando a gente pensa a reciclagem do professor, quando a gente pensa projetos de extensão com investimento, que esse professor seja, sim, remunerado, porque ele está se profissionalizando para a aplicação de uma lei. Então, ele precisa de ferramentas para que isso aconteça, né? E aí, chamou muita atenção que 83,8% nunca participaram de nenhuma formação sobre a lei promovida pelo Estado. E essas pessoas acabam falando, chama muita atenção, né? Que é a falta de formação. A falta de formação vai ser um dos principais pilares, assim, que a gente nota. 79,5% diz que nunca houve um debate, uma formação, uma discussão no seu ambiente de trabalho. A gente perguntou assim, fora da escola, vocês já foram convocados para alguma formação, algum tipo de curso? E 82 professores responderam que nunca, né? E aí, quando a gente vai para os dados gerais,
é mais de 80% de professores que nunca tiveram acesso à formação pelo Estado. Mas esses não é um número total que não tem o conhecimento, porque a gente percebeu que mais da metade dos educadores pagaram por algum tipo de formação. E aí, inclusive, cursos da Biomi, cursos da Bamidele, muito curso online, alguns fizeram cursos na Universidade Federal da Paraíba, relação étnico-racial na Universidade Federal de Campina Grande, cursos promovidos pelos movimentos de mulheres negras da Paraíba, workshop na internet, e o que é que eles responderam? Eles precisam fazer formação em organizações externas, sem contabilizar para sua carga de trabalho, sem remuneração, e algumas até eles precisam custear. Então, não é uma falta de interesse do educador na sua formação, mas sim que eles não têm esse acesso, e isso nos mostrou num dado que eu achei um dos mais surpreendentes, que foi mais de 20% não sabiam o significado da lei. A gente colocou essa pergunta e nos chocou, sim, porque, assim, não, a gente sabe superficialmente ou não sabe bem o que significa a lei. E aí a gente começa a ver quais são os projetos, né, na Paraíba para incentivar essa formação, esse letramento que deveria estar disponível para todos nós. E quando a gente se deparou com os documentos, aí o cenário foi ainda mais triste, né? Porque a gente está falando de uma lei que ela vem de 2007, que ela vem de 2003, e a primeira implementação no estado da Paraíba, a nível municipal em João Pessoa, foi em 2007. A gente vai ter uma lacuna muito grande para alguma medida estadual que só vem em 2010, com um Conselho Estadual de Educação da Paraíba, né, quando aprova o Plano Nacional de Diretrizes, que foi aprovado pelo MEC em 2009. Então, assim, a gente pode pensar que foram quase 10 anos sem nenhuma movimentação, e a que teve foi tensionamento dos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais estavam ali lutando para que a lei fosse implementada, mas não teve nenhuma medida efetiva para que essa implementação acontecesse na primeira década. Bruna, quando você traz essa questão da importância dos movimentos sociais, tem um dado também no dossiê que eu achei muito interessante, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele, a pesquisa ela revela que as mulheres negras são majoritárias na atuação para a implementação da lei, né? O que é que isso significa, de um modo geral? Uma coisa que chamou muita atenção é as mulheres, né? Como as mulheres estão aí na linha de frente na implementação da lei. 72% das pessoas que responderam à pesquisa foram mulheres, sendo a grande maioria no total mulheres negras, né? Foram 45 mulheres negras que responderam, 33 mulheres brancas, 3 mulheres que se declararam amarela, 4 indígenas, e uma coisa surpreendente, 19 homens negros e 11 homens brancos. O homem branco foi o que menos teve interesse em participar da pesquisa. E aí, quando a gente foi avaliar os dados, a gente percebeu que as mulheres negras estão nessa frente, seguida das mulheres brancas, na busca por um letramento racial na sala de aula. Isso fala muito também da feminização da nossa profissão de educadora, mas também fala muito do interesse e compromisso público com pautas sociais que as mulheres vêm tomando, né, para si. E isso chamou a atenção que elas buscaram responder, elas contribuíram, trouxeram experiência da sala de aula e falavam, assim, muito longamente sobre seus alunos, sobre as dificuldades da própria sala de aula. E essa presença das mulheres acabou sendo fundamental, e aí a gente mobiliza um conceito que ele é muito trabalhado no Rio Grande do Sul, que é de afeta a causa, né? Então, a gente traz isso como o afeta a causa foi o motor para que a lei funcionasse, só que a gente precisa de investimento público, a gente precisa de dinheiro mesmo para que a lei possa ser implementada e que não sobrecarregue os professores, porque outra coisa que a gente vê são professores que têm um compromisso antirracista estão mais sobrecarregados, porque os professores levam toda a responsabilidade, geralmente concentrada em novembro ou em maio, de falar sobre a questão racial. E a gente percebeu que há uma reclamação também desses sujeitos que são isolados, fazem o trabalho sozinho, ou não tem muita articulação, ou sobra só para as humanidades. Isso também a gente traz, né, como história, letras,
filosofia, são as disciplinas responsáveis por fazer esse tensionamento dentro das escolas, e a gente pensa a responsabilidade também das humanidades nesse sentido de formação. Isso chama muita atenção, né? Como as mulheres vêm lutando, né, nessa linha de frente para que essa lei seja implementada, porque aí a gente vai ter algumas medidas, né? A gente tem algumas palestras, a gente tem algumas medidas da Secretaria da Mulher, então, assim, de formação, a gente até mapeia, né, algumas palestras que tiveram, a reativação do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, que vai vir em 2011, a gente faz todo um panorama até 2024, a gente pegou tudo, inclusive foi uma pesquisa assim na adrenalina, porque a gente fecha ela no final do ano, e aí sai um novo plano antirracista, agora do governo João Azevedo, que contava com 3 projetos, que foi o maior número que se teve até agora de projetos em um ano, mas ainda naquele modelo centralizado em novembro. Também a gente tece algumas críticas à forma como os editais foram trazidos, que surge um edital, mas os professores não têm formação, eles têm que consultar pessoas que trabalham com questão antirracista, pagar consultoria para que eles possam colocar um projeto. Então, o projeto, sem essa formação inicial, ele não vai dar estabilidade para que esses professores possam fazer dessa escola um espaço de fato antirracista, esses educadores e gestores. Então, a gente lista tudo que a gente encontrou, assim, todos os projetos que vieram, para dizer assim, olha, a gente teve algumas medidas, algumas até, mas são incipientes. A gente constata, inclusive, planos de educação do Estado da Paraíba 2011, que não fala sobre a questão racial. Então, assim, é surpreendente, em certa medida, como o nosso Estado ele negligenciou muito a aplicação da Lei 10.639 e terceirizou para os movimentos de mulheres negras e para os movimentos negros, porque todas as medidas são tensionadas por esses sujeitos e muitas vezes elas são aplicadas porque esses sujeitos se disponibilizam, de algum modo, a aplicarem a lei. A Biomi, ela tem um compromisso muito grande com relação a esse letramento racial, em especial nas escolas, no chão das escolas, trabalhar com esses professores, porque a gente entende que essas crianças, quando desde a primeira infância, desde os primeiros contatos na escola, se elas tiverem identificação, representatividade, saberem realmente, verdadeiramente as suas histórias, como elas acontecem, como elas aconteceram, que elas não são descendentes de escravizados, mas elas são descendentes de pessoas que foram escravizadas, que foram sequestradas, reis e rainhas, e que essa luta por liberdade se deu pelo próprio povo, faz com que a gente consiga uma verdadeira reformulação, uma verdadeira transformação na própria mentalidade do nosso povo. E aí, a gente chega com esse projeto, que é de letramento racial nas escolas também, que também o dossiê traz muito informações dessas oficinas que foram feitas pela Biomi, e a gente via isso, Bruna, que você traz no dossiê, muito presente com relação a essas autoridades, esses gestores, quando eles nos convidam, como se a responsabilidade fosse toda nossa, né, dos movimentos, em estar ali naqueles momentos cruciais, mas são momentos apenas sazonais, né, 13 de maio, aí vem lá falar com a gente sobre a questão da libertação, abolição, 8 de novembro, enfim, datas chaves que são colocadas dentro desse plano, esquecendo a aplicação da lei, esquecendo toda a questão cultural e religiosa, que também são importantes estarem aqui dentro do plano educacional. E aí, com relação a isso, você falou também sobre a questão dessa lacuna de 10 anos dentro da Paraíba, né? E a partir daí, é bom lembrar, com a ajuda dos movimentos sociais, e sempre o movimento social ali na luta, brigando sempre por essa reparação, a gente enxerga que o cenário mudou, né? Algum movimento começou a ser feito. E aí a pergunta que a gente faz para você não só sobre a importância da pesquisa, mas como você enxerga esse cenário paraibano da implementação da lei a partir de agora ou a partir daqui. Sabemos a negligência, sabemos a lentidão, mas e agora, o cenário, como é que você está enxergando? Eu gosto muito de uma entrevista da Solange Rocha, que é uma das minhas grandes referências, né? Eu acredito que uma das maiores intelectuais paraibanas, então, assim,
Minha referência enquanto historiadora, enquanto militante, pessoa, Solange, ela é uma inspiração, inclusive, ela é uma das responsáveis por por grande parte dessa referência bibliográfica dos primeiros 10 anos. Então, a Solange, ela é uma pessoa muito importante, e ela deu uma entrevista em que ela dizia assim, de 2019, tivemos políticas com recorte racial, mas que ainda são insuficientes. Uma coisa que eu acabei vendo quando eu fui ver assim, o Plano Estadual de Educação, quando eu fui ver os tensionamentos do movimento negro, as novas medidas, é que o Estado da Paraíba precisa de um comprometimento maior, porque os movimentos sociais que estão aí na linha de frente por uma educação antirracista precisam de financiamento. Não tem educação, não se faz sem financiamento. E uma coisa que eu trago como um modelo é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul se uniu, já tem alguns anos, OAB, o Tribunal de Contas, a universidade, e eles fazem auditoria da lei. E o que seria essa auditoria da lei? A gente sabe exatamente quanto de dinheiro cada prefeitura gasta com a implementação da Lei 10.639. A gente sabe quanto de dinheiro é utilizado para material escolar. E todo município recebeu uma notificação judicial de que tem que ter recurso para a educação antirracista. Tem que comprar material, tem que ter livro, tem que ter filme, tem que ter material didático para as crianças. Isso é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade dos professores. Os professores estão tirando do seu bolso para fazer esse material, os movimentos sociais estão custeando essas formações. Então, é meio que todo mundo faz esse trabalho porque acredita no trabalho. Eu vejo que a gente tensionou muito, mas a gente precisa de mais clareza na documentação em torno da lei, a gente precisa de investimento sendo público. Esse valor foi direcionado. E uma das sugestões é, de fato, uma Secretaria de Igualdade Racial na Paraíba, porque a gente entende a importância da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, mas é um cruzamento de muitas pautas. E quando a gente estava fazendo comparativo de outros estados, a gente percebeu que os estados do Nordeste que possuem uma secretaria própria, eles tiveram um melhor desempenho nas pesquisas nacionais. Inclusive, na pesquisa do Instituto Gueledesco, o Instituto Alana, as secretarias que menos responderam foi da Paraíba. E a gente viu a falta de comunicação das secretarias municipais com a secretaria estadual, porque se a gente for ler a documentação da secretaria estadual, a gente vai ver, a Paraíba é um dos principais estados a implementar a lei, a fazer todo o conhecimento. Quando a gente vai para as secretarias municipais, obtém um pouquíssimo número de respostas. Então, assim, esse diálogo entre governo federal, governo estadual e governo municipal é fundamental. E ele precisa ser feito. E os movimentos sociais, eles têm um papel dentro da sociedade, mas esses diálogos têm que ser feitos pelo Estado, tem que ter um compromisso das secretarias. Então, assim, quando a gente foi ver uma secretaria própria do estado do Maranhão, no Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, a gente viu que a incorporação da lei lá se deu com maior efetividade. E por quê? Orçamento direcionado para medidas de igualdade racial. Isso é importante, não é um orçamento que vai ter que ser dividido por diversas questões, mas sim direcionada. Isso a gente viu que, na prática, muda muito essa correlação de forças das secretarias, uma secretaria específica para a igualdade racial, diálogo entre secretarias municipais e estaduais, universidade, Ordem de Advogados, Tribunal de Contas da Paraíba, que inclusive esteve presente no último evento que teve no Rio Grande do Sul e se comprometeu a fazer essa auditoria também, porque isso aí está sendo um debate nacional, e que eu acho que agora o nosso grande tensionamento é clareza nos recursos e aplicação da lei, para mais formação, para mais extensão, para material didático de qualidade, e que os professores não sejam sobrecarregados e tenham acesso a boas formações dentro das suas escolas no seu horário de trabalho, que eu acho que isso é o nosso grande desafio, né, dentro da educação. Eu acho que isso que você traz, Bruno, é muito importante para a gente refletir também a importância da decisão política, da vontade política, né? Porque há esse tensionamento dos movimentos sociais, mas é fundamental que haja essa vontade política. E diante desse cenário que a gente está, esse contexto que nós estamos de eleições, é importante a gente trazer aqui esse alerta
de elegermos representações de fato negras que conheçam a causa, né? Porque a gente também está vendo aí a afroconveniência tomando de conta, né, nesse cenário eleitoral. A Paraíba foi um dos estados, se não o maior, né? O estado que mais os candidatos tiveram essa mudança de identidade, né? Da última eleição para essa, foi o estado que teve maior mudança. Então, por que essas pessoas mudaram de cor, né? Será que tem aí a afroconveniência ou a pessoa passou a se identificar como população negra, né? A gente tem aí essas lacunas e precisamos ficar atentos a isso. É fundamental que a gente eleja pessoas negras, mas é fundamental que sejam pessoas negras que tenham esse histórico de luta, trajetória de luta, né? Então, aí a gente deixa esse recado aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui no Pod Pretas Paraíba. Foi fundamental essa sua fala, né? Você expôs, né? Fez um expose aí do cenário da Paraíba, e a gente viu que, infelizmente, a Paraíba não fez a sua lição com relação à Lei 10.639, mas, né, o dossiê ele traz essas sugestões, né, do que pode ser feito para a gente mudar esse cenário. E, mais uma vez, reforçando que o nosso dossiê ele está disponível no site da Abaiomi, abaiomi.pb.com, e também lá na bio do nosso Instagram. Bruna, muito obrigada. Seu trabalho foi fundamental para trazer, né, para expor esse cenário da Paraíba. Você, enquanto mulher negra, com certeza nos representa também nesse contexto intelectual, né? Você é uma mulher negra intelectual. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, né, por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui dialogando com a gente. Eu que agradeço. E agradeço também, né, as duas pesquisadoras auxiliares, né, que foi a Shirley e a Cláudia, que Shirley é historiadora paraibana do interior da Paraíba e traz outra realidade. Ela é de Isabelê, então ela transitou muito pelas gerências ali do interior, e onde a gente percebeu mais conflitos, ainda de uma maneira mais aprofundada. A Cláudia, que é socióloga também, doutora em sociologia, que fez uma análise muito sensível das experiências dos professores. Eu acho que esse combo, assim, a gente conseguiu trazer os saberes que a gente tinha, as experiências, para pensar também com cuidado nesse lugar do educador, né, que é tão delicado para a gente que é educador, estar pensando na sala de aula. Agradeço muito, Peri, agradeço muito, Thais, essa oportunidade de participar dessa pesquisa. Eu acho que tem um peso fundamental para a gente, que é da Paraíba, é um marco também, porque a gente traz muito documento que pode ser acessado, e uma coisa que eu sempre pensei uma pesquisa didática para quem está na graduação pesquisando, uma pesquisa didática para o professor ter acesso, para que essas pessoas consigam pegar essas referências e se aprofundar. Então, nosso objetivo foi trazer maior dado possível, um banco também para eles consultarem, mas sem complexidade no sentido linguístico que fosse dificultar isso. Então, assim, uma pesquisa para a gente mesmo da educação e para quem também está querendo pesquisar a educação na Paraíba, né? Então, eu só tenho que agradecer poder fazer esse trabalho, que foi um prazer, assim, um aprendizado também, e que eu sou muito enriquecida. Eu que agradeço, a gente que agradece em nome da Baiomi. Eu acredito que quem tem interesse, né, de saber, de conhecer um pouquinho mais, eu confesso a você que ler o dossiê me chocou um pouco. A gente tem uma noção, mas quando a gente vê os dados ali, estatísticos, colocado em números, a gente se choca ainda mais. E saber da realidade mesmo que somos nós, mulheres negras, que sempre estamos ali, né, na liderança dessa luta, sempre por uma sociedade mais justa, por uma educação mais igualitária, por uma educação antirracista. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Bruna? O Pod Pretas Paraíba fica por aqui. Aproveita para seguir nossas redes sociais, no Instagram, @BaiomiPB, Facebook, abaiomi.pb, e também no nosso site, abaiomi.pb.com. E agora também chegamos no YouTube. Então, aproveita para clicar, para seguir, para compartilhar também esse material e chamar também os amigos para seguir o YouTube Abaiomi PB. Até o próximo episódio, porque, não esquece, Pretas na Rede é evolução.